Bom dia para mim, boa tarde para vocês. A gente vai falar um pouco hoje sobre um tema que tem sido muito abordado no cotidiano, né? Já vem sendo muito abordado ultimamente, mas agora tomou uma ênfase, meio que de uma maneira errada, mas tomou uma ênfase. A gente vai falar um pouco sobre liberdade. Vamos fazer uma breve reflexão sobre liberdade e usar como tema, como base, o texto de João 8,36. Né? A minha Bíblia, que eu vou usar é a BKJ, que é a minha mesmo, não vou usar o celular hoje, minha Bíblia. O texto fala que se o Filho vos se pôs, os filhos vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É um texto bem comum que a maioria das pessoas já sabe, já ouviu falar, né? Uma parte dele está sendo divulgada no meio político, que é a parte anterior, que se a verdade vos libertar, conhecereis a verdade vos libertará. Para falar sobre isso, a gente tem o auxílio também de duas vertentes, sabe? A vertente histórica, né, nacional do país, a vertente histórica sobre liberdade da gente e a vertente espiritual, né? Para um contexto histórico, nós sabemos que o Brasil, descoberto em 1500 até 1888, foi um país onde a liberdade era escassa. Então era um país escravo. Você tem ali a chegada dos portugueses em 1500 e de 1500 até 1888 nós temos o povo português escravizando o índio nativo, o brasileiro, o negro, ou até os que traziam de fora eram escravizados no Brasil. Então o Brasil tem aí ao todo 388 anos de história de escravidão. Em contrapartida, né, depois que a princesa Isabel assina a Lei Áurea, isso no contexto nacional, né? A gente sabe que nos outros países a escravidão durou bem mais tempo. E até dura ainda até hoje. Depois que ela assina ali essa abolição, que para alguns donos de escravo foi uma coisa muito boa, para outros não. Nós temos de 1888 até o dia de hoje, né, até o ano de hoje, 2020, temos 132 anos de liberdade, vamos dizer assim. Porque nós sabemos que depois que a escravidão foi abolida, ela não acabou imediatamente, né? Ela demorou um tempo para ser colocada em prática. Estamos no mínimo 5, 6 anos aí. Mas contando que ela tenha sido feita e executada em 88, em 1888, daí para cá são 132 anos. Daí a gente conclui que passou-se muito mais tempo, né, historicamente nacional falando, sendo escravo do que sendo livre. Isso no contexto histórico bíblico também é a mesma coisa. Passou-se muito tempo sendo escravo, né, tanto do Egito, como da Babilônia, quanto da própria Roma, né, a Roma sendo uma escravização assim um pouco mais pesada, tanto era na fase psicológica quanto na física mesmo, né? Então o povo de Deus já vinha de uma questão de escravidão também, no contexto histórico, e passou muito mais tempo também, igual o brasileiro, sendo escravo do que como homem livre, né? Nós temos uma diferença de mais de 100, mais de 200 anos, 250 anos aí, para ser 256 anos para ser mais exato, de disparidade entre liberdade e escravidão. Daí como, claro que o que eu estou fazendo é uma analogia, né? É um termo perigoso para se trabalhar porque a militância está aí esperando alguém falar alguma coisa errada para cair em cima. Mas tudo que eu for usar hoje sobre o contexto histórico de escravidão no Brasil é mais para um embasamento bíblico, não que a Bíblia precise de algum embasamento, mas para dar uma ênfase maior sobre aquilo que a Bíblia quer tratar hoje, que eu quero tratar hoje, que é o contexto da liberdade. Sabendo que a gente passou um tempo mais escravo do que livre, a gente meio que não sabe viver em liberdade. Seja você um cristão ou não.
tendo o contexto histórico de brasileiro ou não. A gente não sabe viver em liberdade. Tanto é que Jesus já chega no seu período ali é, de nascimento e desenvolvimento de ministério, já sabendo que o povo ainda estava aprisionado, não pela crueldade dos líderes, não, mas um aprisionamento espiritual, um aprisionamento mental, né? E é sobre essa lógica, essa vertente, sobre essa dinâmica que a gente vai trabalhar, vai tratar agora durante o discorrer dessa administração. A palavra fala que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas antes disso tudo, né, Jesus vem debatendo com os judeus sobre quem ele é, mostrando quem ele é, né, falando para os jovens, eu sou aquilo que vocês já sabem que eu sou, o primeiro, o único. Então, quando vocês me conhecerem de verdade, vocês vão ser livres, porque vocês vão me conhecer, e daí é esse embate sobre ser ou não ser escravo, e Jesus fala, ó, se o Filho vos libertar, é aí que vocês vão livres de verdade. E Jesus fala, né, no versículo 34, que na verdade eu vos digo que todo aquele que comete pecado, ele é servo do pecado. E já para começo de conversa, né, aquele que é servo do pecado, ou servo de qualquer outra pessoa, vamos no contexto espiritual e no contexto físico, aquele que é servo do pecado, ele não tem domínio nenhum para se auto-libertar, tendo o pressuposto de que o escravo ele só pode ser liberto pelo seu senhor. Então, se eu sou dominado, se eu estou no domínio do pecado, como que eu estou a capacidade de me auto-libertar, sabe? Então, essa afirmação de que eu posso me livrar do meu pecado e sair das amarras do meu pecado por vontade própria, por esforço próprio, ela é falha, né? É um pouco. Eu sei que tem gente que vai dizer, ah, mas eu parei de fumar, eu parei de beber porque eu quis. Sim, você parou o vício, você parou a prática, mas sob a influência do pecado você ainda está. Se Jesus não te libertar, se Jesus não te salvar verdadeiramente, se a sua abdicação desse pecado não for por causa de Jesus, você vira um fugitivo que não pode encontrar com esse Senhor novamente, senão você é aprisionado novamente, né? É, não há uma autolibertação do pecador em relação ao pecado ou do escravo em relação ao seu senhor, né? Nós sabemos que quando o escravo ele se autoliberta, né, no contexto histórico, ele se torna um fugitivo. E daí ele passa a ser procurado pelo seu senhor e quando ele é pego, recuperado, ele sofre duras penas até maiores do que ele já sofria antes. Então, essa ideia de que eu me liberto na hora que eu quiser, ainda não, quando eu quiser parar eu paro, isso é falácia, né? O Jesus vem dizer pra gente que a, ele é a verdade, né? Ele é o caminho. Então quando eu faço um caminho que não é o que Jesus é, quando eu me apoio numa verdade que não é a que Jesus é uma falácia, é uma coisa falsa. Eu não consigo me libertar de algo da qual Jesus não me libertou. É, se o Filho vos libertar, a gente vai fazer uma pequena exegese do versículo, né? É, Jesus, quando ele vai dizer que se o Filho vos libertar, ele está dizendo que vai acabar a servidão de dois senhores, né? O povo judeu, ele tanto tinha a ideia de ser um povo livre, né? Tanto tinha a ideia de ser um povo que estava no caminho certo, que não lembrava dos anos que passaram escravos, né? Não lembravam daquilo que a mente deles traziam à tona todas as horas, que era esperar alguém que os libertasse. Se eu espero alguém que me liberte, consequentemente eu sou alguém aprisionado. É, Jesus veio, quando ele fala assim, o Filho vos libertar, ele veio para acabar com essa servidão a dois senhores, né? Veio para dizer assim, olha, você pode muito bem estar caminhando de uma maneira que diga assim, eu não devo a ninguém, eu só sirvo a um Deus, mas na verdade eu estou dividido entre um Senhor e outro,
Como fala em Mateus 6:24, a gente vai abrir aqui em Mateus 6:24. Em Mateus 6:24 fala que nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. É, isso é o próprio Jesus falando. Nessa passagem, ele se refere ao outro senhor especificamente como Mamon, né? Para quem não sabe, Mamon é uma palavra hebraica que significa literalmente dinheiro, mas ele pode estar ligado a outras vertentes como luxúria, avareza, é, tudo aquilo que envolve ganância, tudo aquilo que envolve o contexto financeiro. Então, Mamon é, é tido também até como uma divindade pagã sobre o dinheiro, né? Então Jesus vem dizer assim, olha, se como é que vocês são livres e servem a dois senhores, né? E principalmente os judeus que serviam, os judeus eh, do alto escalão da religião, né? Os fariseus, na verdade, que serviam tanto a Deus, entre aspas, quanto a Roma. Então eles ficavam divididos sobre o que Roma mandava e o que a palavra dizia, por isso estavam entre seus pensamentos perdidos. Além dessa ideia de servir a dois senhores, essa libertação que Jesus veio trazer, ela traz a ideia de que acabou o que até hoje ainda existe, que é você se apresentar a Deus como servo de Deus, mas na verdade está servindo o outro lado. É, ele veio para dizer assim, olha, eu vou acabar com essa maneira de você se apresentar a Deus e servir ao pecado, também tendo a ideia de servir a dois senhores. E corroborando com essa passagem de Mateus 6:24 sobre servir a dois senhores, aonde eu vou ficar tão dividido, eu posso até é, é, ponderar sobre um e outro, mas vai chegar um determinado momento que a palavra é inerrável, que ele vai dizer, ela diz que eu vou me apegar mais a um do que a outro. Vai ser bom para mim servir aquele que me traz mais vantagens do que aquele que não me traz. Eu vou começar a amar aquele que eu sirvo de verdade e odiar aquele que eu estou dizendo que eu sirvo, mas não sirvo. Em Romanos 6:24, aliás, Romanos 6:16. Em Romanos 6,16 fala que não sabeis vós que a quem vos apresentares como servo para obedecer-lhes, servos sois daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Paulo está dizendo para Roma, né, que existiam muitos cristãos em Roma, mas também existia uma parcela muito grande de da outra parte, né, dos ímpios lá em Roma, eu esqueci o nome agora. É, os não-judeus em Roma, tem outro nome, mas eu acabei esquecendo. A qual Paulo é levado, os gentios, isso, os gentios, a qual Paulo é levado a ministrar sobre essas pessoas. E ele vai dizer que as pessoas devem saber que eles servem, eles são, o Senhor dessas pessoas são a quem realmente eles servem e não quem eles se apresentam para servir. Ele vai dizer, você não sabe que vocês são servos daqueles que vocês se apresentam, mas que vocês são servos daqueles que vocês servem. Embora você se apresente a Deus, mas você está servindo a Roma. Embora você se apresente a Roma, você está servindo a Deus. Então, você pode se apresentar no contexto espiritual, você pode se apresentar a Deus como um servo, mas nunca ter o servido na vida. Você pode se apresentar à sua igreja, ao seu pastor, ao seu líder espiritual, como um servo e jamais o servir, pelo menos de coração, enquanto estiver vivo. A gente sabe que existe a maneira certa de servir, e existe o plágio, existe a farsa, que é quando a gente faz só para aparecer. E mesmo fazendo dessa maneira, a gente ainda não está servindo. Sabe, quando Paulo diz assim, olha, vocês sabem que se, apres se apresentar a um e servir a outro, vocês não são servos daqueles a quem vocês apresentam. Vocês são servos daqueles que vocês servem. O seu Senhor é aquele que você serve, independente de para quem você se apresente. Quando Jesus fala que no versículo 34,
que o servo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece para sempre, ele traz a ideia de que eu, enquanto servo, seja do pecado ou servo de Deus, não na questão de do filho que serve, mas na questão de ser uma pessoa que não se tornou filho ainda, de ser um mero escravo, de ser uma pessoa que faz as coisas sem ter entendimento, eu não vou participar das heranças de Jesus, das heranças do meu Senhor, porque o escravo, ele nunca participa daquilo que o seu Senhor está fazendo. Ele está ali para servir. Se nós temos o contexto histórico retratado tanto em filme, quanto em minissérie, quanto em novelas, de como é o escravo perante ao seu senhor. Ele é uma pessoa que não tem qualquer relevância em relação ao que o seu senhor fala ou em relação ao que o seu senhor dita para ele. Ele não tem o privilégio de dizer assim, não é por aí, ou de dizer eu não concordo, ou de dizer eu não posso fazer isso. Ele está ali para fazer e ficar calado e pronto. Quando o seu senhor morre, ele passa a ser propriedade de outra pessoa. Ele não ganha a sua liberdade, ele passa a ser um objeto de outra pessoa, não tendo qualquer vínculo com o seu senhor, a não ser o de dono e de objeto. Jesus traz essa ideia de dizer assim, olha, o escravo não fica para sempre na casa, não. Principalmente que quando chega a hora dele sair, ele vai mandado para o lugar dele. No contexto histórico da gente, do Brasil, quando é dada a hora da serventia do escravo acabar, no dia, ele é mandado para Cesar. Já o filho não. O filho está sempre em casa. O filho participa daquilo que o pai eh, está fazendo. O filho participa daquilo que o pai está trabalhando. Então Jesus, ele em outras passagens, né, se eu não me engano, se é o Evangelho Sinótico também, ele fala, olha, eu já não chamo mais vocês de servo, mas de amigos, porque vocês têm que passar dessa etapa de ser só alguém que está lá para fazer e não de ser alguém que está lá para participar. Vocês precisam participar. E daí, quando Jesus nos chama para ser amigos dele, nós temos uma permissão a mais. Nós temos uma permissão a mais para entrar na casa, para passar mais tempo na casa, até para saber do que o pai dele está fazendo. E daí Jesus fala que ele, no Evangelho, ele fala que Deus, Jesus não, né? O evangelista fala que Deus deu seu Filho, né? Para que nós pudéssemos ter o direito de nos tornar filho. Então, Deus nos deu esse direito de nos tornarmos filhos, mas como eu já falei em outras vezes, esse direito de nos tornarmos filhos não nos torna filho automaticamente. É uma caminhada, é um desenvolver espiritual, físico, de caráter, que vai nos tornar filho e participante daquilo que o Pai tem para nós. Então, como Jesus fala no 34, que aliás, no 35, que o servo não permanece em casa, ele nos alerta que enquanto servos, enquanto escravos, tanto do pecado quanto de Deus, aquele que não entende que para ser participante das heranças de Cristo, ele não precisa ser servo. Ele tem que ser filho, porque o servo não participa da herança do seu Senhor. Então, o servo não fica para sempre na casa. Quando o seu senhor já não é mais, é, já não necessita mais daquilo que o seu escravo pode oferecer, ele não o liberta, ele manda para outro. Ele não vai dizer assim, agora eu não preciso mais de você, eu vou te libertar. Não, ele manda para outro, porque ele vê naquele escravo uma maneira de lucrar. Então ele nunca vai libertar um escravo. Então o escravo, ele não fica em casa para sempre, ele não fica no contexto espiritual. Um escravo, ele não fica no domínio do só Senhor para sempre. Quando nós temos a questão de um pecado espiritual, na questão vamos dar um exemplo, qual é o exemplo que eu posso usar? Da pornografia, vamos usar o exemplo da pornografia, deixa eu ver se dá para usar. Sim, dá.
A pornografia é um senhor que escraviza muitos homens e muitas mulheres e que, num determinado tempo, ela passa essa pessoa passa a ser escravo de mais senhores, da pornografia, da prostituição, da masturbação, e assim os seus senhores vão se tornando cada vez mais numerosos e a, a chance de liberdade é muito difícil, muito difícil. Se você é, é, ser dominado por um senhor, essa liberdade já é quase nula, imagina por vários senhores. Então essa questão de que o escravo não fica para sempre na casa, ela pode ser embasada por isso também. O escravo espiritual, ele não fica atrelado somente a um senhor. Nós temos as pessoas que são escravas espirituais dos vícios, né? Começa com pequenas coisas, um vício pelo fumo e se propaga pela bebida, depois pelas drogas, talvez entre no crime e a chance de aumentar o senhorio dessa pessoa sim é exponencial. Como que há liberdade de alguém que serve a tantos senhores espiritualmente? Em contrapartida, Jesus nos alerta que, embora o escravo não fique na casa para sempre, o filho fica e ele nos chama essa e nos dá essa responsabilidade de não sermos mais escravos, é, seja de Deus ou do pecado. Muita gente pode dizer assim, mas Paulo fala que ele é escravo de Cristo. Sim, e Paulo usa uma metáfora para dizer que não é mais a vontade dele que reina, mas a vontade de Cristo. E não que ele passe a ser um escravo, como o nome já diz, com todas as atribuições de escravo. Mas ele usa a metáfora para dizer que, como um escravo, já não há mais a vontade dele, o ímpeto dele de fazer algo, mas sim de servir a Jesus e da vontade de Jesus estar acima de tudo. E ele não deixa de ser filho de Deus por colocar a vontade de Jesus acima de tudo. O filho permanece sempre na casa, seja como herdeiro do pai, ou seja como participante daquilo que o pai está fazendo. Então, nessa vertente de se o filho vos libertar, Jesus vem trazendo isso. Ele vem dizendo para a gente que quando e a palavra, né, acho que em quase todas as versões ele traz se, né, que é uma coisa que é passiva de, vamos supor, de uma permissão nossa para que Cristo nos liberte, né? Então, se eu deixar com que Cristo me liberte, verdadeiramente eu serei livre, porque existe uma parcela de participação na questão da libertação, porque eu preciso querer ser liberto. Não adianta, claro que eu não estou tirando aqui o poderio de Cristo, mas é, Jesus fala que ele veio para os que são dele, mas os que eram dele não o quiseram. Então, existe um querer. Eu preciso querer ser liberto para que Jesus possa me libertar completamente. No final do versículo ele fala, verdadeiramente sereis livres. É, muitas vezes a gente se embasa numa falsa liberdade de acordo com as nossas verdades. Aquilo que a gente acha certo, a gente dita pra gente como nossa verdade. E não foi diferente quando Jesus começou a debater sobre isso com os judeus. Quando Jesus fala que lá no 31, né, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E eles responderam, no 33, nós somos sementes de Abraão, e nunca fomos escravos de nenhum homem. Como dizes tu, sereis livres? E nessa hora parece que cai a lembrança de que o povo judeu foi o povo mais escravo que existiu na terra, né? Foi o povo mais judiado. Ora estava perseguido, ora estava encurralado, ora era escravo. E quando eu esqueço da luta que os meus antepassados passaram, eu esqueço o motivo pelo qual estou lutando.
sabe? No contexto histórico, nós sabemos que a geração de hoje muito provavelmente jamais passou por qualquer resquício de escravidão que seja. Nós sabemos disso, que a geração de hoje, talvez a geração de 90 para cá, jamais passou por qualquer resquício de escravidão que seja. Mas nem por isso eu preciso deixar de lutar pela escravidão, sabe? Pelo fim dela, né? Pelo fim dela. Não é porque eu não sofro com esse mal que eu não vou lutar contra ele. É, nós sabemos que a, o resquício deixado no povo negro no Brasil sobre o quesito da escravidão é enorme, né? É enorme, 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 enorme. O peso, a dor é enorme. Então, como que eu não devo lutar por essas pessoas, sabe? E levando para esse contexto histórico bíblico, como que as pessoas esquecem que eles foram escravos uma vez, sabe? O orgulho de não ser mais escravo, aquele orgulho de, não é minha geração, foi a geração passada, eles sofreram o passado dele, mas existiam pessoas escravas ainda no contexto de quando Jesus veio, sabe? Mas não escravos como da maneira de Faraó ou da Babilônia, mas escravos de Roma, escravos espirituais, aprisionados espiritualmente. Eles tinham orgulho de não ser escravo, mas eram. Viviam uma pseudo-liberdade, igual eu falei antes, como se fosse um quilombo, sabe? O termo quilombo que eu vou usar aqui é meramente para uma analogia, né? O quilombo, ele é formado, ele era formado, né? Pelo, pelo negro fugitivo, pelo escravo fugitivo, né? Erroneamente eu falei pelo negro fugitivo, mas os escravos davam em sua maioria em negros, né? Salvo exceções, é, mestiços, né? Pardos e brancos que nasciam escravos também, mas a sua maioria eram por negros que fugiam de seus senhores e encontravam um lugar em comum para viver naquele lugar. Mas como eu falei antes, esse tipo de liberdade, ela é uma liberdade falsa, porque a qualquer momento seu senhor chega e te recaptura de novo e te aprisiona numa servidão ainda maior. É, quando Jesus fala assim, olha, vocês serão livres, e eles falam, mas nós nunca fomos escravos. Eles esquecem do seu passado e assumem uma falsa liberdade, sabe? Porque se o judeu esperava Jesus, o Messias, para libertar, como eles não eram escravos? Como que alguém pode esperar um libertador sem estar aprisionado por algo, sem ser escravo de algo? Claro que eles esperavam por uma liberdade física, uma liberdade política também, e uma liberdade até religiosa, porque Samaria mesmo ainda cultuava outros deuses, né? Então, na visão dos judeus, Jesus ia trazer essa unificação da religião, acabar com esses deuses, é, acabar com o domínio de Roma e ia levar Israel a um patamar cada vez maior. Jesus também veio para isso, mas ele veio para acabar os deuses, acabando com os seus adoradores, fazendo com que o adorador dos falsos deuses tivesse um conhecimento de que não, esse não é o verdadeiro, eu tenho que adorar o Deus verdadeiro. Tendo o conhecimento de que, tendo conhecimento, a liberdade que Jesus veio trazer era a liberdade genuína. Se ele vai mudar a política, ele vai mudar por dentro, vai mudar a pessoa que está na política, né? No quesito judeu daquela época, né? Liberdade física, Jesus vinha trazer liberdade física tanto para e quando o judeu espera por essa liberdade física, ele não está falando dos aleijados, dos coxos, dos mancos, dos doentes, ele está falando dele, está falando do alto escalão, está falando das pessoas que pagam seus impostos. Como o pessoal doente não pagava imposto, ele estava um pouco se lixando para essa pessoa. Essa liberdade física de ir e vir, de poder
cultuar, de poder adorar a Deus em qualquer lugar. Era esse tipo de liberdade que o pessoal, o povo judeu esperava, que Jesus também trouxe, mas ele trouxe em segundo plano, porque a liberdade essencial que ele trouxe foi a liberdade do pecado. Essa é a liberdade genuína que Jesus trouxe. E o, o, o- a vertente de liberdade, ela é muito mal abordada, né, quando ela vem falar sobre a liberdade na religião. Né? Porque Jesus veio trazer uma liberdade que não quer dizer uma vida sem lei, que não quer dizer uma vida sem regras. Então eu sou livre, Jesus me libertou, mas eu não posso viver ao léu, desgarrado ou da maneira que eu quiser. Ainda existe um regimento, existe uma regra de fé e de conduta que eu devo seguir mesmo estando livre. O homem, ele sempre terá um Senhor, seja ele Deus ou o pecado, como é dito lá em Romanos 6,16. Você vai servir a um ou a outro, como também diz em Mateus 6,24. 6,24? É, todas as citações têm 6. Em Mateus 6,24, assim como também fala em Romanos 6,16, ou ele vai servir a um ou ele vai servir a outro. Então ele sempre vai ter um Senhor. E aquele a quem ele servir é aquele que é o Senhor dele. E isso, sobre a liberdade, como eu falei no começo, liberdade do cristão ser um ponto de muita dificuldade para ser abordado, nem para ser abordado, mas para ser entendido, faz com que a gente acabe vacilando, escorregando sobre como ser livre na igreja, como ser livre em Deus, como ser livre no cotidiano cristão. Porque muitas vezes a gente não sabe aproveitar a liberdade que Cristo nos dá. E não saber aproveitar essa liberdade não quer dizer que eu tenho que voltar a ser escravo de novo, sabe? Quer dizer que eu tenho que aprender a ser livre. E a Bíblia, ela me traz esse ensinamento de como ser livre. É, 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 já pensou? Sem a liberdade, a gente não poderia nem ter um culto desse, porque é, Jesus veio acabar com essa ideia de que eu preciso ir ao templo para falar com Deus, de que eu preciso ir ao templo para receber algo de Deus. Eu preciso ir ao templo para ter comunhão com os irmãos, para cultuar em comunidade. Mas para falar com Deus, eu posso falar aí na sua casa, você pode falar na sua casa, você pode receber na sua casa o Espírito Santo. E, e depende de você. Então essa liberdade de ser a casa de Deus foi o que Jesus veio trazer para a gente. E essa liberdade ela tem que ser aproveitada. Quando eu falo que a liberdade do cristão ela não é aproveitada, é por isso, porque o cristão não entende que ele é livre para clamar a Deus, para buscar a Deus dentro da sua própria casa. É, E outro quesito sobre a liberdade é que muitas vezes a gente tem a liberdade como uma permissão para fazer muitas coisas. Ah, eu posso fazer isso porque eu sou livre, eu posso fazer isso porque eu sou livre. Mas nem sempre é. A liberdade é você também não fazer as coisas porque você é livre. Não, não vou fazer isso. Né? E existe uma passagem sobre isso que é 1 Coríntios 6,12, que fala que. Deixa eu ver aqui. 1 Coríntios 6,12 fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não serei trazido sob o poder de nenhuma. Então eu posso fazer qualquer coisa, mas nem isso. Embora eu possa ter a liberdade para fazer qualquer coisa, eu não devo fazer tudo. Eu sou livre para também dizer não, eu não posso fazer tudo, sabe? É, a questão de aproveitar a liberdade é saber que essa liberdade ela tem que me aproximar de Cristo. Aí sim ela é uma liberdade bem aproveitada. Jesus nos dá a liberdade através dele, né? Na palavra ele vai falando, vocês é, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente são os meus discípulos. E conhecendo a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. Quando eu conheço a Cristo, eu vou ser liberto por Ele. Então, o único quesito para eu ser liberto é conhecer a Cristo. Quando eu conheço a Cristo, e não estou dizendo de conhecer por saber que Ele foi Filho de Deus, mas conhecer intimamente, me tornando filho, me tornando servo, amigo e filho.
Eu vou conhecer Jesus, eu vou permanecer na palavra dele, me tornar uma pessoa ensinável, um discípulo de Jesus, alguém que faz aquilo que Jesus fazia, conhecendo a verdade que é ele, andando no caminho que é ele e sendo liberto por ele, não mais por outra pessoa. É isso que Jesus veio trazer para a gente. E é isso que a gente tem que aproveitar como cristão. Saber ser um povo liberto. Saber ser alguém que conhece a Escritura, sabe o que tem que fazer e muito mais sabe o que não tem que fazer. A liberdade é muito mais sobre o que eu não posso fazer do que eu posso fazer. É, sobre eu poder prestar um culto dentro de casa, sobre eu poder levar a presença de Deus para outras pessoas sem estar indo ao templo. Sabe? Como é que eu tenho aproveitado, como você tem aproveitado a sua liberdade enquanto cristão? Como você e eu temos aproveitado a nossa liberdade enquanto cristão? Porque a gente muitas vezes está livre de vir ao templo e se aprisiona em casa. E quer vir para o templo, e quando está no templo, quer ir para casa. E acaba que a gente fica nesse vai e vem e não sabe aproveitar a liberdade de estar no templo e a liberdade de estar em casa. Então, como fim dessa ministração, eu faço esse questionamento, sabe? Como eu e você temos aproveitado a liberdade enquanto cristão, sabe? A liberdade que Jesus veio trazer para mim, ela tem vindo para embasar os meus pensamentos ou os pensamentos de Cristo sobre mim? Aquilo que eu devo fazer em questão que Cristo me diz, sabe? Que a gente possa meditar sobre isso em nome de Jesus. Amém? É nóis.